O hobby de cetim é uma das peças que as noivas e madrinhas sempre usam no dia da noiva. É uma peça muito bonita que você também pode usar na sua casa. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o hobby passo a passo. Olá pessoal, eu sou a Marlene Nascimento. Se você gosta desse conteúdo de corte e costura, se inscreva no canal para não perder nenhum dos meus vídeos. Eu vou fazer o corte dessa peça usando o molde que já está disponível na minha loja virtual, marlenenascimentocostura.com.br. É muito fácil você comprar. O molde em PDF será liberado logo após a confirmação do pagamento. Bom pessoal, aqui está os moldes, aqui é a costa, aqui é a frente. Eu estou usando um cetim que tem 1,48 m de largura. Isso daqui é a manga. Eu risco pelo avesso do tecido, porque se der algum probleminha, você fizer um risco errado, aí tem como consertar. E se for pelo lado direito, você não vai conseguir, tá bom? Eu vou usar para esse tamanho aqui, que é um tamanho médio, mas é um tamanho médio que ele veste um G. Ele é bem amplo mesmo, porque o molde ele não pode ser justinho, o hobby ele não pode ser justinho no corpo. Então, para esse tamanho aqui, eu estou usando 1,90 m de largura. São 3 partes, o molde, mais 3 tiras para fazer o acabamento do decote e o cinto. Você pode riscar esse acabamento com 12 centímetros cada tira, então você vai precisar de 3 tiras com 12 centímetros pela largura do tecido, tá? O acabamento do decote, você vai usar 2 tiras, vai sobrar um pedacinho, mas você coloque a emenda da tira no meio do decote das costas. Fazendo isso vai dar certinho. Agora eu vou para a máquina costurar esta peça e explicar para você passo a passo. Bom pessoal, vamos começar a montar o hobby. Essa parte aqui é o acabamento do decote, tá? São aquelas 3 tiras que eu cortei. 2 tiras a gente usa para fazer o acabamento do decote. Então você vai pegar 2 tiras, vai costurar na reta aqui, vai abrir a costura. Eu tirei o excesso da orelha aqui para não ficar feio. Você vai abrir a costurinha no ferro, aí você aproveita, como o cetim é um tecido bastante delicado para trabalhar, ele escorrega, é meio molinho, então você aproveita e já dobra essa faixa aqui, ó, no ferro, ela é inteirinha, tá? Fazendo isso, já tá prontinha aqui, ó, eu já costurei, abri a costura, aí você passa, reserva, aí pega a costa do hobby, isso aqui é o direito, que é a parte brilhosa. Aí você vai pegar a frente, que tem brilho também, o direito, e vai unir o ombro, tá? Vai unir o ombro dessa peça. É uma peça que escorrega bastante, então tem que tomar bastante cuidado. Dá uma olhadinha se a sua máquina tá com a agulha certinha, se não tá com a agulha muito grossa, porque o cetim é um tecido bem delicado. Costura, passa uma reta aqui no ombro. Feito isso, aí nós vamos para o overlock, fazer o acabamentinho do ombro. Fazendo o acabamento do ombro, nós já vamos pregar essa faixa na volta do decote. Bom, passei no overlock o ombro, tá? Os 2 ombros. Agora eu vou fazer um pique na parte das costas, tá? No meio. Faço um pique no meio.
Pego essa faixa que eu já preparei. Ela tá enorme, mas é assim mesmo, tá? Aí eu vou colocar a faixa, a costura aqui no pique, tá? Eu vou colocar essa costura no pique que vai ficar no meio das costas. E a gente vai passar uma costura reta aqui até a barra. Lembrando que você deve colocar a costura do ombro para trás, virada para trás, para ficar um acabamento bem legal, tá? Bom, pessoal, eu costurei um lado, né? O lado, comecei aqui no meio do decote e vocês viram que eu coloquei a faixa por cima, né? Mas eu vou dar uma sugestão para vocês, que quando vocês começarem, vocês podem colocar alfinete, tá? Alfineta a peça todinha. Eu não tenho muito hábito de usar alfinete, porque eu já acostumei assim, mas eu sugiro que vocês coloquem essa parte do hobby, que é o corpo, para cima, tá? E deixe a faixa para baixo. Por quê? Porque quando você costura um lado, ele fica certinho, assim. Quando você passar, vai ficar retinho. Mas quando você costura o outro, que você começa de baixo para cima, essa parte aqui pode ficar enrugada porque a máquina puxa. Então, para não acontecer isso, já começa fazendo assim, ó, com a faixa virada para baixo. Esse pedaço aqui eu vou fazer assim para mostrar para vocês, tá? Que dá no mesmo, a diferença é que a costura vai ficar melhor, o acabamento vai ficar melhor, tá? Então, você começa assim, fazendo com a parte da faixa para baixo. Finalizamos agora. Agora nós vamos passar essa parte no overlock, tá? Para fazer o acabamento na volta do decote inteiro. E depois vamos passar no ferro, vamos assentar essa costura aqui no ferro, para ficar tudo bonitinho. Fazendo isso, vamos fazer o acabamento desse decote aqui, do decote de trás, tá? Agora eu vou passar no overlock. Bom, passei a frente, agora a costura tá assentadinha e nós vamos fazer o acabamento do decote de ombro a ombro. Eu cortei uma faixa de 2,5 centímetros, no sentido, na largura do tecido, tá? Não é no viés, não é no comprimento, no fio, né? É na largura do tecido. Eu cortei essa com a régua mesmo de 2,5 centímetros. Aí você vai dobrar a pontinha e vai dobrar de novo, meio centímetro, tá? E costura em cima da costura que você já passou aqui. Coloca aqui e costura. Essa costura aqui, ela vai aparecer só na parte de dentro. Ela não aparece na parte de fora, tá? Então, você tem que pegar a faixa, dobrar por cima do corpo e passar essa costura aqui, passar esse viés aqui de uma forma que a costura vai aparecer só aqui embaixo e não quando você virar a peça, ok? Agora a gente vai fazer a segunda costura. A segunda costura vai aparecer aqui, tá? Mas a primeira costura, que é essa daqui, ela não vai aparecer. Bom, terminei de pregar o acabamento, coloquei uma etiquetinha, que você pode colocar uma etiqueta da sua marca ou só de tamanho. Ele fica com 2 costuras aqui, mas aqui atrás, no decote de trás, ele vai ficar com uma costura só, tá? Só vai aparecer uma costura, de ombro a ombro, ok? Agora vamos pregar a manga, tá? Já fiz o acabamento do decote, agora vamos pregar a manga. Dei um pique, que isso aqui é o meio do corpo,
um pique no meio da manga. Você pode colocar um alfinetinho para não sair do lugar. Lembrando que esse tecido ele escorrega demais. Aí você prega a manga. Depois que pregar a manga, você fecha a lateral, passa no overlock, passa a barra no overlock e vai fazer o cinto e terminou o hobby. Já preguei as mangas, já fechei a lateral. Você não pode esquecer de fazer a junção aqui na hora de você fechar a lateral, depois que você prega a manga, faz a junção certinho, passa no overlock. Eu aproveitei e já passei a manga, né, para fazer a barra e a barra embaixo. Eu vou fazer uma barrinha dobrada 2 vezes. Por que que eu passei o overlock? Porque esse tecido é muito chatinho, esse tecido é muito chatinho de trabalhar e para você ter um pouco mais de segurança, ele não ficar esticando, não ficar enrugando, eu passei o overlock, tanto na manga quanto na barra, tá? Eu vou fazer a barrinha dobrada e depois eu vou voltar mostrando como ficou, tá bom? Finalizei a barra, agora eu vou fazer o passante do cinto. Essa parte aqui é que sobrou dessa faixa aqui, tá? Essa faixa aqui, ela era bem maior, então a sobra eu cortei esses 2 passantes aqui com 10 centímetros pela largura e agora eu vou dobrar 2 vezes, tá? Para ficar um passante mais ou menos com 2 centímetros. Vou costurar a faixa, que é o cinto, tá? E vou explicar como vira, pra gente poder estar finalizando esse hobby, ok? Agora eu vou costurar pelo avesso. Pode fazer uma costurinha mais larga, não precisa ser tão estreitinha, porque esse tecido ele desfia. Já costurei o cinto, já costurei o passante, conforme eu expliquei. Agora eu vou virar. Cada um tem uma técnica para virar essas faixas aqui, tá? Eu vou dar uma dica para vocês de como vocês virar com a agulha, tá? Você vai pegar uma agulha, vai colocar uma linha reforçada. Aqui tem, eu dobrei em 2 e virou 4, tá? Vai costurar aqui, dá um pontinho aqui fora da costura. Um pontinho bem reforçado. Aí vai colocar o traseiro da agulha dentro. E vai levando. Vai levando. Você vai sentindo a agulha até chegar no final. Por que o traseiro? Porque o traseiro não vai entrar no tecido. O que normalmente entra é a ponta.
E de preferência que seja uma agulha grande, uma agulha um pouco grossa, que é para não ter o perigo de entrar no tecido. Aí você não vai conseguir fazer nada se isso acontecer, tá? Aí tem que cortar a linha, começar do zero. Estamos quase chegando no final. Aqui dentro do túnel. Chegou o traseiro no final, você puxa, arruma. Aqui em cima, onde começou, você só vai colocar pra dentro, assim, com a mão, um pedacinho, e vai puxando, ó. Vai puxando a linha, a agulha aqui embaixo, segura, e vai puxando assim, ó. Puxa, vai puxando devagarinho. E já tá saindo do outro lado. E pronto, viramos. Aí você vai assentar aqui no ferro e a faixa vai ficar bonitinha. Essa parte daqui eu coloco pra dentro, assento no ferro, tá? Depois que eu passo aqui, eu assento no ferro e passo uma costura estreitinha aqui, nas duas pontas, tá? Esse cinto, ele é solto, ele não vai ser grudado na peça, por isso que ele tem 2 passantes na lateral. Eu coloco, dobro as duas pontas do cinto, passo no ferro para ficar bem assentadinho e passo a costurinha nas duas cabeças. O passante, você vai medir 12 centímetros da cava para baixo, tá? 12 centímetros. Esse passante aqui ficou com 9 centímetros. Você vai medir 12 de cima da cava para baixo, para a cintura, e vai dobrar mais ou menos 1 centímetro e vai pregar na parte das costas, tá? Coloca, vira a costura para trás também e vai pregar aqui, na parte das costas. Dobra 1 centímetro e prega. Com a costura virada para trás, no avesso, né? Você vai dobrar mais 1 centímetro e vai ver quanto ficou o seu passante. Passante ou passador, tá? Ele está com 6,5, tá? 6,5. Ele tá numa largura boa, porque o cinto vai passar aqui dentro e não vai ficar apertado. Você vai fazer a mesma coisa aqui. Se você quiser passar 2 costuras para reforçar, você pode passar. Tá? Eu vou passar 2 para ficar mais reforçadinho esse passante aqui. E mesmo assim, ele não vai ficar apertado na hora de passar o cinto. E tá pronto, pregado aqui o passante. Agora eu vou passar essa peça, vou passar ferro nessa peça para dar uma assentada nessas costuras. Vou passar o cinto, tá? E vou mostrar o resultado final para vocês daqui a pouquinho. Aqui está o resultado final do hobby, prontinho, finalizado. Eu só quero dar uma dica para vocês, tomar bastante cuidado na hora de costurar esse tecido, porque esse tecido ele desfia demais, ele dá uma esticada pelo fato de ser cetim, ele cai muito da máquina, então tomar bastante cuidado para na hora que vocês finalizarem a peça, não se deparar com algumas partes desfiadas, tá? Eu fiz uma barrinha aqui, conforme eu falei para vocês, dobradinha,
essa barrinha tem menos de 1 centímetro, mas você pode fazer uma barra de 2, 3 centímetros sim, mas para isso você vai ter que passar essa barra no ferro e dar uma alinhavada, porque também fica um acabamento muito bonito. Tanto aqui embaixo, no corpo, como na manga, você pode fazer uma barra mais larga, mas para isso você tem que alinhavar e passar antes no ferro para deixar a barra bem marcada. Aqui está o nosso hobby, você pode fazer bom uso desse molde e dessa peça. Se você gostou desse vídeo, curta e comente para ajudar o canal. Não se esqueça de compartilhar com aquela pessoa que vai amar esse hobby. Eu espero você no próximo vídeo e até mais!